Fala galera, beleza? Eu sou o Udinei, vocês já me conhecem, vocês estão no Bora Mundo e eu tô aqui para fazer mais um breve ponto. Antes de tudo, eu quero pedir para você não assistir esse vídeo pela metade. Pega o vídeo para assistir inteiro, porque senão você pode ter um pensamento errado sobre a ideia do vídeo. E é importante você entender. Qual o objetivo do vídeo? O objetivo do vídeo é conversar um pouco com os eleitores e pontuar algumas questões importantes. Por quê? Eu vou falar um pouco algumas características de grupos de eleitores, mas a ideia principal é te dar conteúdo para reflexão sobre a sua posição como eleitor, tá? Para quê? Para eliminar um pouco dessa molecagem que surgiu na internet, desse sensacionalismo, para eliminar um pouco desse voto irritado emocional, dessa postura agressiva, sem fundamento nenhum, tá? Então, se você é uma pessoa racional, né, que pensa, eu convido você a assistir esse vídeo até o final, para você ter mais elementos para se questionar, refletir, isso é importante, tá bom? Agora, se você é um intolerante, saiba que você já está errado, porque você não aceita acrescentar informações e isso é um perigo, tá? Um perigo ao nível de que você pode estar sendo enganado fácil, certo? Então vamos lá, tá? Bom, partindo da premissa que nem todo mundo tem tempo nem todo mundo acompanha a política, nem todo mundo tem tempo, a maioria da população vive muito superficialmente e quase não superficialmente, né? No mundo político, na questão das informações. Nós temos também um problema que é o monopólio da Rede Globo no país. Então, eu quero dar algumas ferramentas para você dar uma pensada aqui, tá bom? Uma refletida. Outro ponto interessante é que eu não quero, nesse primeiro momento, te convencer a votar em algum partido. Eu quero te mostrar algumas questões importantes, tá? Eu vou falar do PT aqui nesse vídeo, vou falar do Jair Bolsonaro, mas eu estou usando essas informações para agregar no vídeo, para mim ter como te dar exemplos, beleza? Também vou trabalhar com questões de fatos políticos, noticiados e registrados, beleza? Não vou falar as coisas que eu acho e também não vou agir emocionalmente. Essa não é a ideia. Se você é uma pessoa que entra em debate e fica respondendo emocionalmente, por causa dos seus anseios, sem nenhuma prova, sem saber qual é a origem daquela ideia, você está errado. Você está errado e você pode estar sendo enganado provavelmente. Tá? O mais certo é que nós saibamos o mínimo sobre aquilo que nós estamos defendendo, tá certo? Senão você é massa de manobra, está sendo usado aí por grupos de uma forma muito fácil. Então vamos lá, certo? Vamos à reflexão. Outra coisa que eu peço é você que curtiu o vídeo, que está aqui, achou legal, compartilha no teu Facebook, quem sabe alguém se propõe a ver esse vídeo aí, a gente ajuda mais alguém a se desalinhar, né, das ideias de monopólio. Então vamos lá. Eu fiz um roteirinho básico aqui, tá certo? Eu quero falar sobre alguns pontos. Primeiro eu quero falar sobre quatro tipos de eleitores. De uma forma geral, o que eu consegui observar são 4 tipos de eleitores. Quando eu tô falando de eu consegui observar é porque eu sou bastante ativo na internet. Eu tô toda hora ali no Facebook e tal, conversando em algumas redes sociais e vendo o que está acontecendo, tá? Então, eu observei 4 tipos de eleitores, que são eleitores que estão assim ali transitando principalmente nas redes sociais, tá bom? E na sua comunidade e no seu bairro também. Primeiro tem o eleitor que não sabe. O eleitor, esse que não sabe, é aquele que realmente não sabe, né? O eleitor que não tem informações políticas, ele também não conseguiu absorver experiências da vida cotidiana dele, política, então ele não sabe, é um eleitor que não sabe de nada. Geralmente esses eleitores que não sabem de nada são jovens de classe média baixa, tá certo? E estão moscando ali. Não estou falando que são só eles, mas geralmente eles são parte desse grupo, tá? O segundo grupo de eleitores é o grupo dos polarizados, né? Que eles estão em um determinado ponto e eles não convivem com o outro ponto. A gente pode ver que são meio que extremistas, tá certo? Aqueles eleitores que já se decidiu, têm a sua postura e tem um problema. Eles mal acompanham o outro grupo, tá certo? Então, às vezes, eles caem aí em algum problema, porque, como eles não acompanham o outro grupo, eles começam a absorver informações falsas e a levar para frente essas informações falsas. Mas tem esse grupo de eleitor também, que é o eleitor polarizado, tá certo? Tem o eleitor emocional, esse é o mais perigoso, porque esse eleitor emocional,
Ele é o eleitor que ele não tem muita informação, ele tem alguma informação, mas geralmente é do monopólio, tá certo? São informações muito pequenas, restritas, alguns vídeos no YouTube, algumas pessoas que falaram, 2, 3 pessoas que ele segue no YouTube ou em alguma outra rede social que falaram opiniões políticas, ele absorve aquilo como total verdade. E ele é emocional. Ele pega os anseios dele, aí o candidato fala alguma coisa que representa ele naquele anseio e ele acha que é aquele candidato mesmo. Então ele age emocionalmente. Sendo que agir emocionalmente é um grande problema nessas questões políticas, tá bom? É muito errado, muito ruim e danoso principalmente para o próprio candidato. Você tem que ter noção do que você está fazendo. Agir emocionalmente é causar problemas, tá certo? Inclusive problemas para você como cidadão de direito, tá certo? E tem o candidato da experiência, tá certo? Aquele candidato que pode ser que ele não saiba tanto, mas o voto dele vem de uma experiência política que ele teve. Por exemplo, pode ser que o pessoal do Nordeste, do Norte do Brasil, principalmente do Nordeste, pode ser que eles não sejam tão politizados em questão de informação, de jornal, de acompanhar informações, notícia, de saber um pouco da estrutura política, como é que acontece, o que faz um vereador, um deputado, um senador. Pode ser que não, mas a experiência política deles de vida, de um cara ir lá, eles veem que a prefeitura está fazendo mobilizações, colocou um posto de saúde, uma escola, fez cadastro, não sei o que e tal. Toda essa mobilização é a experiência de vida dele. Então ele está votando se baseando na sua experiência, certo? Experiência de vida política. Isso acontece geralmente com os eleitores mais velhos, tá certo? Que já tem um tempo de caminhada na vida e consegue observar. E chega no momento onde eles realmente começam a se importar um pouquinho com essa questão, tá certo? Bom, então são esses 4 tipos de eleitores. Essas pessoas, elas votam dessa forma. O que não sabe nada, ele vota sem saber. Ele é levado, pega papel na rua, panfletinho, né, o santinho lá e tal, e vota. O segundo é o polarizado, ele já tem uma posição, ele vai e vota. O outro é o emocional, ele vai votar emocionalmente. Às vezes ele tá votando uma coisa que nem ele concorda na verdade, mas como ele não percebeu isso, ele tá na emoção ali, ele achou que é aquilo mesmo e vai votar. É assim que colocaram tantos outros, como o Tiririca, né? Colocaram lá no Senado para gastar o nosso dinheiro. Então, esse é o voto emocional, tá certo? A gente vota nos ídolos, em vez de votar racionalmente, tá certo? E tem o experiente, como eu disse, ele vai votar se baseando na sua experiência, né? O fulano investiu aqui, então eu vou votar nele. Pelo bem e pelo mal, tá? Pode ser que o fulano votou lá ou foi aquele cara que comprou as famílias para votar nele, comprou voto, né? Compra de voto. Ele também pode votar pelaquela experiência que ele tem. Vou votar nesse cara porque, beleza, os outros falaram, mas não fizeram nada. Ele comprou meu voto, mas pelo menos ele comprou. Tem uns que nem teve a cara de pau de vir comprar, né? Então, eu pelo menos recebi algo em troca. Então, tem esse tipo de pensamento e também faz parte da pessoa que vai usar essa experiência para votar novamente. 4 tipos de eleitores, beleza? O que você tem que fazer nesse primeiro momento é pensar que tipo de eleitor é você. Se é que você está conseguindo enxergar isso, tá certo? Então, vamos fazer na próxima análise. A gente vai trabalhar com esses 4 tipos de eleitores aqui. A gente vai falar agora eu vou falar 3 posições que esses eleitores estão, tá? Posições de forma geral. Primeiro, o extremismo, tá? O eleitor que ele é extremista, mas não pense que o extremismo ele é totalmente negativo. A gente pode pensar do lado extremista, é aquele que está ao extremo, só que ele é extremista pelo acúmulo de informação e pela certeza naquele posicionamento, tá certo? Então, não é só terrorista que é extremista, não, tá certo? Muitos dos convictos também são extremistas, né? Que batem na tecla e protegem e defendem aquela posição com afinco. A segunda posição são as pessoas que são massa de manobra. Quem são essas pessoas que são massa de manobra? São pessoas que não têm o mínimo de informação. O pouco de informação que elas podem ter são informações muito manipuladas. E são informações que ela concorda e não compreende. Isso que é o perigoso. Elas são massas de manobra que elas são levadas pelas mídias, são levadas. E elas estão sendo usadas, tá certo? O problema é que muitas vezes isso vai causar um mau futuro para ela como socialmente, né? Como, por exemplo, pessoa que votou errado, né? Que esteve do lado errado e agora está desempregada, não arruma emprego e fica falando mal do governo, fica reclamando que não tem emprego. Ora, por que então votou errado, né? Apostou errado por quê?
Será que você tinha informação suficiente para apertar o confirma lá naquele momento? Vamos ver, tá certo? Então tem esses dois tipos e tem o polarizado, né? Tem os polarizados. Os polarizados podem não ser aí os extremistas, mas são pessoas que já têm a tua posição, não fica brigando com ninguém, já tem certeza, tá firme, ele tem um certo conhecimento, então para ele tá tudo legal, bola para frente, alguns são militantes e tal. Então tem esse tipo de posição também, os polarizados, né? Então tem o extremista, tem a massa de manobra e tem o polarizado. O extremista, às vezes, ele também é aquele cara da emoção. Ele é extremista, mas ele não domina a razão dele, a certeza que ele tem naquela ideia. Mas mesmo assim ele é extremista, ele tá agindo por emoção, tá certo? Então vamos lá. Uma coisa que nós temos que pensar, você agora, o que você quer como cidadão, o que você precisa entender? Que a tua vontade como cidadão, se você fazer uma reflexão um pouco rápida, você vai perceber que uma coisa importante é o candidato encaixar com a tua vontade como cidadão, né? Seria o mais lógico de se fazer. Até porque você não votaria num candidato que está fazendo algo contra o que você acha ou contra o que você deseja. A gente vota porque a gente vota nas nossas convicções. A gente acha que aquele candidato representa a nossa convicção, então a gente vota nele, né? As pessoas não ficam votando contra elas mesmas, né? Seria ilógico. Então, a primeira coisa que nós vamos pensar aqui hoje para fazer esse exercício que vai começar agora, depois de entender esses pontos aí, é o que você quer como cidadão, tá bom? Uma coisa interessante é que nós estamos aqui para buscar informação. O que eu quero te falar, se você é uma pessoa que está aí dando um de hater, sabe aquela pessoa ignorante, chata, que não quer falar de política, mas adora ficar dando opinião baseada em nada, opinião baseada em 1, 2 posts no Facebook, no YouTube, no Twitter. Então quer dizer, se você está nessa posição de que você sabe que você não manja muita coisa, não, você não conhece muito, se alguém te desafiar você falar sobre algum tema, você não consegue. Se você está nessa posição, te convido a entrar na neutralidade agora, a parar, respirar e vamos entender alguns pontos importantes. Porque você pode estar totalmente errado e você pode estar desinformando e deseducando pessoas. Isso pode ser muito grave. Não é à toa que nós estamos com um desemprego muito grande, né? As contas públicas estão estourando. Não é à toa que o Brasil está um caos, né? Não é à toa e não foi de graça, não foi do nada. Foi devido ao posicionamento desse tipo de gente. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho. Entra na neutralidade, menos raiva, mais amor no coração e vamos fazer um exercício aqui, tá certo? Bom, então a ideia aqui é buscar neutralidade. O exercício que eu quero fazer com você é uma coisa rápida. Tem um projeto de lei, né, que é o seguinte. Ele é conhecido como a PEC do teto, né? E é o seguinte, essa PEC do teto, em resumo, é o seguinte: vamos congelar os gastos públicos em 20 anos. O que significa? Se o Estado, se o governo, ele recebe lá, o Estado vai receber uma quantia, eu vou fazer uma quantia ilusória, 5 milhões para investir em educação, essa PEC fala que durante 20 anos ele não vai poder receber mais que isso. Em geral é isso, tá? Tem uma questão da inflação, mas eu não vou explicar aqui agora que é desnecessário. Mas no modo geral ele não vai poder. Então se um governo quiser aplicar mais na educação, não dá. Se ele quiser aplicar mais em saúde, não dá. Olha que absurdo. Primeiro, um parênteses, você tem que tirar essa sua ideia da cabeça de que, não, mas ninguém vai fazer mesmo, ninguém vai investir, então dane-se. Não, nem assim não. Se fosse assim, não ia ter esse monte de hospital, não ia ter esse monte de escola. Mas é o mínimo que tem que fazer. Mas fizeram. Tem país que ainda não tem o mínimo. Então, essa possibilidade econômica e legal de isso acontecer tem que existir para a gente progredir. Por mais que o nosso progresso seja ruim, seja aos capotes, mas tem que existir para que o progresso continue, tá certo? Para que melhore, não para que piore ou estagne, pare. Então, essa questão da PEC do teto vamos parar por 20 anos. Qual a desculpa do governo do Temer? Que isso foi invenção do governo do Temer. A desculpa nós estamos sem dinheiro, o Brasil está quebrado, precisamos segurar dinheiro e agora é que nós vamos fazer? Essa é a desculpa dele. Talvez você se pergunte agora, mas estava quebrado mesmo? Não tinha dinheiro? Olha, podemos colocar a culpa no próprio governo Temer, porque essa reclamação de que não tem dinheiro é um resultado do próprio governo dele. E aqui eu vou mostrar para vocês, lógico, não dá para mim ficar mostrando o computador aqui para vocês. Eu vou ficar entrando nas páginas e falando mais ou menos a ideia, mas
Aqui na descrição eu vou deixar o link de todas essas reportagens, tá? Elas são de jornais consagrados, elas são de fonte direto da Câmara, do Senado, de lugares onde aconteceram realmente essas ações políticas. Nós estamos tratando aqui, meus senhores, estamos tratando aqui de eu acho, nós estamos nem de nada emocional, não, porque eu acho que assim já era. Não, estamos tratando de fatos documentados e registrados, tá certo? Por mais que tenha uma falhinha ou outra, por exemplo, em estatísticas, é o que a gente pode confiar, tá certo? De forma geral. Então vamos entender o seguinte. PEC. Essa PEC ela vai diminuir esses gastos. Quer dizer, se você tem um gasto, se aconteceu alguma coisa no país e agora você vai ter dinheiro para aumentar esse investimento público, que seria interessante, né? E aí, como é que você faz? Você não faz, porque foi bloqueado pela PEC. Entendeu? E sem motivo econômico nenhum. Um falso motivo, certo? O governo que fez acontecer essa quebra econômica está reclamando agora e quer entrar com medidas que vão atingir a população. Quem vai pagar é a população. Então vamos lá. Beleza. Voto da PEC do teto. Hoje, Ney, tá, mas e aí? E aí que é o seguinte. Reclamaram que não tem dinheiro, mas eu puxei algumas notícias aqui. Uma está no pragmatismo político, é uma notícia de 2016, se eu não me engano, isso já é no governo do Temer, e fala assim, o Michel Temer vende usinas brasileiras a preço de banana. Ele vendeu usinas brasileiras de Minas Gerais, tá certo? Usinas de energia, lá é o seguinte, Minas Gerais não tinha potencial de energia, se eu não me engano foi no governo do deixa eu ver se eu acho o nome aqui. Tá, eu não vou achar aqui até eu chegar no texto. O que acontece aqui é o seguinte. Essas usinas foram construídas para trazer uma potência para Minas Gerais também. E essas usinas, elas são extremamente nacionais. Porque elas são usinas em que todo o projeto foi nacional, a mão de obra foi nacional, todos os trabalhadores são trabalhadores daqui. E todos os recursos que iam ser produzidos e usados são do estado de Minas. Então, quer dizer, você causa um enriquecimento no estado muito grande. Você gera empregos. Uma usina, imagina uma usina, o tanto de gente que trabalha numa usina, aí você coloca o tanto de gente que vai mudar de cidade para trabalhar na usina. Então você já tem casas sendo alugadas, casas sendo vendidas, mais automóveis, abrindo mais comércio porque tem mais gente naquela cidade. Então, quer dizer, você causa um ciclo econômico interessante de desenvolvimento, tá certo? E foram vendidas essas usinas, né? Está em processo de venda, uma parte foi vendida para a China no governo Temer. Porque o governo Temer tem um sistema de política neoliberal onde ele quer mesmo vender e fazer o Brasil ser dependente dos países de fora, tá? O certo era essa usina continuar em nossas mãos, mantendo empregos, desenvolvendo a nossa economia, primeiramente para nós, cidadãos do Brasil, certo? Mas não é assim que ele pensa, né? Então, quer dizer, a gente acaba aí se prejudicando. Então, ó, essa primeira notícia postada aqui, aí nós vamos à segunda, porque, lógico, não ficou só nas usinas, se ele tem essa ideia, então ele vai vender mesmo. Bom, essa outra aqui vai falar que ele vendeu a Embraer, né? Vai falar que Temer vende a Embraer e tal. E é o seguinte, outra notícia de 2016, né? Mostrando aí que ele vai vender mais empresas que têm um cunho nacional, mais empresas que estavam em pleno desenvolvimento nacional, trazendo o desenvolvimento de fora para dentro, não levando as nossas coisas daqui, tá certo? Então, aqui é um outro ponto. Então, olha só, ele está causando, o sistema de governo dele vai causando desemprego, vai causando uma quebra na economia, vai causando um aumento de desemprego. Não sei se você sabe, mas nesse momento o Brasil, em 2018, em agosto, está com a média de 14 milhões de pessoas desempregadas. Só que pensa comigo, né? Da onde que vem esse pessoal desempregado? Será que essa venda dessas indústrias, porque quando você vende uma indústria, demite uma galera, né? Essa galera, a galera que, resultado da crise, resultado do enfraquecimento da soberania nacional, tá certo? Então aqui, ó, aí vendeu o Embraer, tá vendendo uma série de coisas. E o que tem a ver aquela ideia que nós falamos, né? Da PEC dos gastos. É que é o seguinte, aqui a gente está vendo um governo que está vendendo e está tirando a potência econômica do Brasil, ajudando o crescimento do desemprego. Um governo que sugere tirar direitos e benefícios do povo,
para corrigir a cagada que esse governo fez, tá certo? E esse governo quer votar isso, tá? É isso que ele quer fazer. Recentemente saiu uma notícia aqui que esse mesmo presidente acabou de aprovar um acordo com o STF, né, com o jurídico, um aumento no salário dos caras que já é 30 mil. Quer dizer, nós estamos em 2018, em agosto, a notícia do dia 30. Não, essa não é do dia 30. É dia 30. O cara me vai e fecha um acordo de um aumento de 16,38%, se eu não me engano. Os caras da STF, eles já ganham bem. Os juízes lá ganham 30 pau. Tem quem ganha pouco? Tem quem ganha pouco. A questão é prioridade agora aplicar e acordar esse aumento? Porque aí depois quer tirar da população. Ah, vamos fazer a PEC do teto, porque aí não investe mais em hospital, deixa do jeito que tá. Educação também deixa do jeito que tá. Segurança também deixa do jeito que tá. E aí vai distribuindo dinheiro, vai vendendo empresas. Assim como a gente viu aqui, ó, ele vai promover essa PEC. Outra notícia, aí tem a do Supremo Tribunal, que vai aumentar o salário dos bonitos, né? E aqui ainda tem, para completar, uma notícia de hoje também, 30 de agosto, que é o STF aprova a terceirização irrestrita. Quer dizer, agora tudo vai ser terceirizado. Então, os direitos completos que você tinha como trabalhador direto da empresa, pode ter certeza, vários deles vão ser desmembrados. Por quê? Porque você vai perder a força. Você não trabalha direto para a empresa que tinha uma fiscalização e todo um vínculo direto com o governo. Agora você tem uma empresa menor, terceirizada, que vai administrar a tua vida como cidadão portador de direitos trabalhistas, né? Então, isso vai, com certeza, causar uma baixa de salário. Lógico. Sim, primeiro fato simples. Se você tem uma empresa te administrando e ela é uma empresa terceira, uma coisa é você trabalhar para a Ford, outra coisa é você trabalhar com uma terceirizada da Ford. Se você trabalha com uma terceirizada da Ford, a empresa terceirizada que você trabalha, ela vai comer um pouco do teu salário, porque ela precisa receber. Ela vai comer um pouco do teu salário, então você ganha menos e trabalha por uma terceirizada, também diminui os teus direitos trabalhistas. Olha só, e a sua fragilidade também, né? Legal. Então, parabéns para o governo que está aí aprovando esse monte de leis. Então a gente tem o governo Temer aí fazendo uma série de ações, não só ele, como todos os outros partidos que apoiam ele, tá certo? Bom, tá, mas uma coisa que você precisa saber, nós estamos falando de uma coisa importante que tá, mas e dá para investir mais? Se não fosse essa PEC dos gastos, do teto, né, dava para investir mais? Pô, teve algum projeto que visou isso? Teve sim. Por exemplo, vamos ver aqui uma coisa importante, ó. Esse é de 2017. Vai à plenária regras sobre royalties do pré-sal destinados à educação. Isso aqui é o seguinte. Quando foi descoberto o pré-sal, em 2013, a presidente Dilma foi com um projeto determinando uma divisão dos royalties, tá? Royalties é uma quantidade como se fosse uma parte do lucro, e essa parte do lucro ia ser dividida em várias partes. Ela deu prioridade, principalmente, a maior parte desse pedaço, ao investimento em educação e saúde, beleza? Isso vai se tornar uma frustração. Aqui eu tenho uma outra matéria. Porque os recursos do pré-sal estão frustrando o setor da educação. Uma notícia de 2016, no momento em que a presidente Dilma vai sair já aí da posição de presidente, vai levar um golpe. E lógico que eles vão ficar com esse receio desse recurso frustrado. Por quê? Porque a economia começa a quebrar nas mãos do governo do Michel Temer. Então já começa a abalar. Então aquele projeto bonitinho, que foi aprovado, que era para pegar a parte daquele gasto, daquele royalties, e investir na educação, investir na saúde, então você ia aumentar o gasto público, o que você teve? Você teve uma quebra desse potencial, porque foi vendido, o pré-sal aí está sendo desmembrado e vendido, a Petrobras também está acontecendo a mesma coisa, tá certo? Então esses royalties caíram no chão, assim, miséria, que está sendo redistribuída, essa política já foi revista, inclusive, tá certo? Você tem aqui toda uma destruição de uma série de benefícios que ser voltados para a sociedade por causa das ações de um governo. Um governo que trouxe um problema e está tentando resolver um problema tirando da população. Tá aqui, depois vocês vão ver os links, vocês podem dar uma investigada. Se você achar que não é bem isso, você pode ficar à vontade para procurar.
certo? Então, beleza. Falamos aqui da aprovação do STS, tem uma notícia também falando, crise deixa rastros de fábricas fechadas, desemprego no ABC. Aqui essa notícia vai falar sobre um monte de fábricas que fecharam, desemprego no ABC, por causa de toda essa crise, venda de indústria, você tem menos troca de comércio interno, o comércio fica dependente do exterior, o dólar vai lá em cima, tá certo? E aqui é mais uma notícia dessa decadência do governo, tá? Tá, outra parte importante, Udney, beleza, você mostrou as notícias, essas notícias são notícias de fato, elas aconteceram, e aí? Eu vi que o governo é zoado, o que eu faço? Vamos começar a desmistificar algumas coisas, eu quero usar aqui o voto dos deputados, tá? Então a gente vai falar aí o voto dos deputados, vocês podem entrar aí no site do Senado, do Congresso, esses sites todos vão ter o que os parlamentares votaram, tá certo? E aqui nós temos os deputados. O que acontece? Aqui eu vou falar para vocês, eu vou usar um personagem da política agora que é o Jair Bolsonaro, que está causando um estrames. Eu quero que você lembre que eu falei o que é então essa PEC dos gastos. Você está vendo que tem todo um problema negativo para a sociedade, tá certo? Desemprego, economia, que atinge você direto, principalmente desemprego. Desemprego atinge a sua família diretamente e o destruimento brutal da economia atinge na hora de você fazer as suas compras. Quer dizer, além de você ter mais gente desempregada na família, os produtos vão estar mais caros, tudo vai começar a ter mais caro. Então, quer dizer, é um desastre total, né? Benefícios sociais são cortados, então realmente é puxar a pobreza para nós, né? Então, essa PEC dos gastos, eu pergunto para você, você votaria a favor dela, para ela congelar os gastos, para deixar de aplicar mais verbas na educação, na saúde, para que isso melhore, se desenvolva? E não é só na educação e na saúde, são em outras áreas públicas também. Ou você é contra? Você fala, não, sou contra isso daí. Podemos tomar outros rumos, como já foi posto, mas o governo, ele quer fazer desse jeito, né? E aí, você é a favor ou contra? Tá. Eu sou contra. Poxa, tirar nossos direitos assim, essa não é a solução. Foram apresentadas inúmeras diversas soluções sem precisar mexer diretamente nos nossos direitos básicos. Certo? Mas foi a opção daquele governo, segundo a ideologia dele, que está aí fazendo do Brasil o que ele é. Como votaram os deputados? Aí eu quero usar o Jair Bolsonaro e quero colocar aí. O que o Jair Bolsonaro votou? O que será que ele votou? É do seu interesse. Você é uma pessoa, cidadão de direito, precisa que hospitais melhorem, a gente já vê a briga que é. A gente precisa que a educação melhore, segurança e tudo mais. Precisa de mais dinheiro, de melhores administradores. Então precisa deixar o dinheiro entrar para o negócio rolar melhor. Até para que a gente possa cobrar, né? Só que ele é a favor. Ele votou sim. Jair Bolsonaro, do PSC, Rio de Janeiro. Sim, a favor da PEC dos gastos. A grande maioria dos partidos votaram sim. E aí ela foi aprovada. Os partidos que votaram não foi o PCdoB e o PT. Eles são contra bater nos direitos dos trabalhadores nesse primeiro momento aqui. Então você já viu o posicionamento dele. Quer dizer, ele é contra. Se você foi contra essa PEC, esse cara ele é a favor da PEC. Ele é contra você, ele é contra o seu direito de cidadão. Olha que interessante. Você pode se aprofundar em tudo isso que eu estou falando sim. Você pode ir lá e falar, mas eu quero ver se é isso mesmo. Vai lá. Os links estão aí. Se quiser procurar em outros lugares, fique à vontade, acho até melhor. Quero ver se em outro lugar fala a mesma coisa. Mas será que essa PEC é tão ruim mesmo? Pode procurar que você vai constatar, até porque a minha pesquisa que eu fiz aqui é uma pesquisa, praticamente uma pesquisa final, né? Eu não peguei uma notícia ali e usei. É uma série de pesquisas que eu faço. Eu acompanho notícias de política o dia inteiro, tá certo? Há muito tempo. E a gente sabe um pouquinho do processo político, então isso aqui é de fato. Então o que você tem? Você tem um candidato que votou sim a um projeto que está tirando os seus direitos como cidadão. O que isso tem a ver com o que nós estamos conversando hoje? Certo? O que isso tem a ver? Isso tem a ver, a mensagem que eu quero deixar para você é que você como cidadão precisa se colocar numa postura de ajudar o país. Cidadão de direito, você faz parte da cidade, certo? Você faz parte do Estado, do sistema político. Então, se você tem condições mínimas
de participar, de entender. Tem gente que fala assim, mas eu tenho mais o que fazer. Galera, um texto que você lê de uma notícia, um clique, um texto, 10 minutos no máximo, estourando. Acabou, 10 minutos. Que diferença vai fazer 10 minutos? 10 minutos por dia. Lê uma notícia a cada dia de um jornal diferente, do outro. Eu tenho aqui um vídeo que fala sobre monopólio, eu tenho indicações de outras mídias que não são tão famosas, que é legal você acompanhar a forma em que elas mostram a notícia também, para você não ficar só monopolizado em um lugar. Então, quer dizer, você se colocar numa postura de falar, opa, peraí, então eu preciso saber um pouquinho mais. Tô servindo de eu tô votando num cara que ele é contra os meus direitos, e é o seguinte, não é que ele é contra e ele já votou e já está em vigência, está acontecendo. E já está alcançando você, já está te prejudicando. Então essa é a ideia. Essa é a ideia. É você ver que não é tudo... Não dá para você ser um cidadão político, um cidadão que dá opiniões políticas, não dá para você ser esse tipo de cidadão sem informação. O mínimo. Sem se aprofundar. E assim, quem vem com essa desculpinha de mas você é Mortandela, você é PT. Eu não sou do PT. Eu sou de um outro partido, eu sou do PCO. E o PCO nem gostar do PT gosta. Então, a ideia não é agir pela emoção, é ir pela razão. O que você conseguiu comprovar do que você acha que sabe? É isso, você comprovou, você foi até o máximo possível, você entendeu de fato aquilo? Então, beleza. Se não, você está sendo usado de massa de manobra. Eles estão jogando informações aleatórias, você pega uma, duas, você acha que é aquilo, emocionalmente também acha que é aquilo, e você vai embora e defende até o fim. E aí você defende um cara desse que é contra os teus direitos. Agora, não para por aqui não, tá? Pode procurar aí. Essa é a lei do teto. A da terceirização, ele também votou a favor. Nas vendas de indústria, quando entra em voto essas questões, ele vota a favor. Direitos trabalhistas que foram votados, ele votou contra. Tem certeza que ele é o teu candidato? É isso que você quer mesmo? Você quer perder os seus direitos trabalhistas? Você quer que a sociedade, o serviço público piore, né? Quer dizer, a gente já luta para melhorar, você quer voltar para trás, tipo o Michael Jackson? Pensa bem nisso. O que eu tô te dando agora é uma ferramenta de informações para você refletir. Fala, opa, peraí, deixa eu ver isso então, né? E assim, não arruma desculpa de, não, mas o fulano é ladrão. Não. Tira as dúvidas, firma a certeza que você acha que tem. Você tem certeza que é ladrão? Você pesquisou sobre o que está acontecendo? Você pesquisou, você leu alguma coisa? Porque geralmente você não leu, você escutou uma, duas coisas e você formou a tua ideia. Só que você pode estar errado. E às vezes qualquer pesquisa básica desconstrói isso. Então você precisa fazer isso. Você pode estar sendo enganado. Creio eu que você não quer ser enganado, né? Para fazer papel de bobo. Então, se você tem a oportunidade de investir um pouquinho do teu tempo, do teu dia, escutar mais, falar menos, criticar menos e refletir mais, seria interessante para você, leitor. Você pode estar cavando a tua cova social, né? Bom, é isso. Esse ponto foi para você, leitor, que tem uma responsabilidade, que tem um papel. E você pode tanto ajudar a construir, quanto ajudar a destruir. Independente de partido, você tem que ser uma pessoa mais consciente possível a cada dia da tua posição política, certo? Tem que ser cada dia mais racional, tem que entender melhor a cada dia a postura daquilo que você está defendendo e o conteúdo daquilo que você está defendendo, certo? Então é isso aí, valeu, não fiquem chateados, mais um breve pontuações para vocês e até mais.